Que agora eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos ligados àquilo que nós chamamos de energia. Então, eu vou falar do dito prana, vou falar da tal Shakti, da tal Kundalini e falar de chakras, ok? Então, quando a gente entende esse conceito de que Shiva representa a consciência e que, de uma certa forma, é uma espécie de reflexo do próprio Brahman, do todo, do absoluto, a gente entende que de Shiva irradia todo o resto. Então, muitas vezes, eu particularmente gosto de chamar de Shiva de o Senhor das Energias. Tudo irradia dele. Tudo que é constituinte dessa nossa sensação de realidade, seja ela extrafísica, seja ela nos planos mais sutis, tudo que é manifesto irradia de Shiva, tá? Então Shiva, ele irradia naturalmente, a natureza dele é irradiar. Então eles dizem, como conceito, que o que Shiva irradia é o quê? Potência, é potencial, é força, força potencial, tá? Então, o nome que se deu a essa potência que irradia naturalmente de Shiva é Shakti. Então, Shakti, de uma tradução bem tosca e livre aqui, tá? Bem simplista, sem querer ficar aprofundando em sânscrito, mesmo porque eu não tenho uma bagagem para fazer esse aprofundamento de uma maneira como eu gostaria. Shakti seria algo como aquilo que me conecta a Shiva, ou um lastro de Shiva. Se a gente for traduzir a palavra, é quase isso. A tradução literal que se dá em sânscrito é força, tá? Contextual é força. Mas a tradução mais profunda, ligada aos aspectos espirituais mesmo, Shakti está muito mais para expressar como se fosse um lastro de Shiva, como se fosse uma presença de Shiva. Aquilo que nos conecta a Shiva. Então, é a força. É como se eu dissesse assim, Shiva, nesse exemplo que eu quero dar, é o Sol. Tá? O Sol lá com o seu corpo, tendo trocentas explosões energéticas, um monte de coisa acontecendo. A luz do Sol que toca o nosso planeta ou que se irradia para além do Sol, o campo eletromagnético dele, tudo isso que irradia, ainda é o Sol. Só que quando chega até nós aqui, a gente não reconhece como sendo o Sol. Então, a Shakti é mais ou menos isso. Shiva é o Sol. A luz é a Shakti. É aquilo que irradia. Então, não tem como eu dizer que a luz que tocou o meu corpo durante o que a gente aqui chama de dia não seja o próprio Sol. É o próprio Sol. Mas a nossa forma de relação, de percepção, de estruturação, torna essa luz do Sol levemente diferente do próprio Sol. A nossa relação faz a gente catalogar essa luz de uma maneira diferente. A gente muitas vezes não associa diretamente a claridade, a luz, o calor com o próprio Sol, como sendo o próprio Sol. A gente diz que talvez seja um efeito do Sol, tá? Então, de maneira semelhante, a Shakti é algo que irradia da consciência, mas que não deixa de ser a consciência. Ela é a consciência, tá? Se expressando de uma outra forma. A Shakti é essa potência da consciência, essa força da consciência, do Shivão, que está estruturando a realidade, seja qual for a realidade que você esteja falando. Como eu disse, plano astral, plano mental, se é universo paralelo, se é a quinta dimensão, o nome que você quiser dar. A Shakti é como se fosse a trama, é o infinito potencial de vir a ser. Quando esse potencial se manifesta como algo, ou como um conceito, como um objeto, seja ele qual for, isso vai assumir a alcunha do Vishnu, tudo bem? Então, Vishnu é a própria Shakti se expressando de uma maneira mais organizada, ok? Então, o que significa o nome Vishnu? Uma das possibilidades é Vishva Anu. Vishva é universo. Anu é aquilo que traz vida ou existência, aquilo que traz a sensação de ser. Por isso que eu falo que essa sensação de ser está intimamente relacionado à ideia de uma forma.
a ideia de um conceito, a ideia de um objeto. E essa forma não necessariamente é uma forma física, concreta, material. É qualquer tipo de forma, qualquer tipo de marca, digamos assim. Então, Vishnu é quando a gente começa a ter a experiência mais organizada da potência ou da Shakti. Qual é o outro nome que se dá a Vishnu? Isso aqui já é uma coisa mais esotérica que a gente, né, começa a observar quando a gente está estudando, experimentando a tradição espiritual do Tantra. O outro nome que nós damos a Vishnu é Prana. Prana significa para mais an, para an. Então a junção desses dois se tornam prana. Para significa anterior, primevo, algo que é um marco inicial. Yan é a sensação de existência, de ser. Tá? Também está ligado à sensação de vida, mas não como a vitalidade, né? Como aquilo que a gente chama de um corpo está vivo, um corpo morreu. Não. Tem a ver com vida nesse sentido de existir, de existência. Ok? Então, Vishnu é traduzido como, normalmente, aquele que permeia o universo. Se você for pegar o termo em sânscrito e aprofundar, é Vishva mais Anu, universo, né, vida, essência, aquilo que é a sensação do existir, o essencial, que traz a sensação de existir, de ser algo fundamental essa existência, permeando a tudo e a todos, tá? Então, um outro nome de Vishnu é Prana. Então, daí, não sei se todos já tiveram essa curiosidade de estudar o tal do Tantra, daí que a gente vê lá nos estudos mais profundos de Tantra, que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com sexo ou com sexualidade sagrada, não existe isso. E aqui eu não falo isso por puritanismo, o sexo não é nem profano nem sagrado, o sexo é algo natural, tá? Ele não é nem profano nem sagrado, ele é natural. As alcunhas de profano ou sagrado somos nós que colocamos através de N estruturações e vieses e por aí vai. Mas vamos lá. No Tantra, né, a expressão disso que nós chamamos de prana é oriunda da Shakti. E o intermédio, a transformação, isso aqui que eu vou falar eu sei que vai ser meio polêmico, mas a transformação, o caminho de transformação da experiência do puro potencial, daquela coisa mais visceral, daquela coisa mais só força, potente, em algo mais lúcido, organizado, é o que nós chamamos de Kundalini. Kundalini ou Kundalini, como o pessoal também fala, tem como tradução enroscado ou enroscada. E aí a gente vê em várias ilustrações a imagem de uma serpente enrolada lá no chakra básico. Aí o pessoal fala que quando tem o despertar da Kundalini, a gente tem uma sensação de alguma coisa acontecendo na coluna e por aí vai. Kundalini significa literalmente enroscada. E o que ela representa de fato para os antigos yogis, para esses que desenvolveram todo esse estudo? Significa literalmente os enroscos. Lembra que eu falei no início que a gente muitas vezes, né, esses antigos yogis muitas vezes ficava assim: ah, por que eu já estou bem? Por que agora eu estou ruim? Por que amanhã eu vou ficar, sei lá, melancólico? E por que vocês entendem essas oscilações? Às vezes alguém sorri para mim, aquilo me enche de, sei lá, de força pessoal, eu me sinto com autoestima melhor. Às vezes o mesmo sorriso eu posso levar para um lado e dizer, putz, a pessoa está sacaneando, será que tem alguma coisa no meu rosto, né? A pessoa está zoando, em vez de me empoderar ou da minha autoestima subir, pode me levar para um caminho contrário. O mesmo sorriso, né? A mesma ação. Então esses caras começaram a perceber que essas oscilações emocionais, hoje a gente entende, né? Oscilações emocionais, está muito ligado a também a construção de alguns lastros. Tem pessoas que se desvencilham rapidamente de determinadas circunstâncias emocionais, tem outras que não. E todos nós, para algumas pessoas, determinadas experiências emocionais são tiradas de letras, para outras, não. E assim por diante.
Então, seja eu, você, seja quem for, nós temos vários enroscos, vários lastros. Kundalini ou Kundalini é a percepção destes lastros, desses enroscos. E o tal despertar dessa Kundalini é se desenroscar, é tirar esses lastros, esses, digamos assim, esses turbilhões emocionais que estão fazendo a gente entrar em looping, né? E ficar quase que numa experiência de bolha, vivenciando talvez uma mesma tendência emocional, repetidas vezes com roupagens diferentes. Muda-se a roupagem, mas o pulso emocional é o mesmo, tá? Então, para o yoga antigo, o conceito que se tem de Kundalini no Tantra, na sua origem, é esse. Nós estamos enroscados, presos em um monte de turbilhões emocionais. Esses turbilhões muitas vezes fazem a gente experimentar a realidade de maneira repetida, como se fosse numa bolha, de forma tacanha, tá? Sem perceber, porque muda-se a roupagem, mas a gente está no mesmo pulso. E o tal despertar da Kundalini significa a gente sair dessas circunstâncias. E quem é que faz isso ocorrer? Não é quem é que faz isso ocorrer. O que emerge depois que isso ocorre? Emerge o dito prana, ou seja, a sensação concreta e estável de quem você é, daquilo que te é essencial, consciência, Shiva, o nome que você quiser dar. Então, para passar para os cada vez que eu desenrosco alguma coisa, eu aumento o meu nível prânico. Isso não significa que eu começo a ter mais vitalidade, graça, força. Não. Eu fico mais lúcido, eu vou ficando mais consciente. Eu vou me assenhorando de mim, tá? Eu vou me assenhorando de mim. A minha mente ou a minha percepção de mim, da realidade, vai se aprofundando, vai se alargando, tá? Vai se alargando. E com base nisso, né, quanto mais lúcido eu tô, quanto mais profunda a minha mente ou a minha percepção está, mais criativa, mais afiada está a minha mente. Então as minhas atuações, as minhas ponderações, elas também serão mais proativas, assertivas e menos turbulentas, menos desconectadas, menos fantasiosas ou reativas. Tudo bem? Então, esse processo que eu expliquei é o que a gente chamaria de maneira bem simplista do que é o tal do despertar da Kundalini, ok? Isso é tranquilo? É fácil? Não necessariamente, né? Henk, tem aí a potência. A potência gera as circunstâncias para a minha experimentação. A Shakti, na forma da própria natureza ou da própria existência como manifestação aqui, gera todas as circunstâncias, mas isso é algo que é visceral, digamos assim, é bruto, tá? A natureza está aqui e ela só está aqui. Não existe um manual de instrução, né? Ela só está aqui. Ela está o tempo inteiro cumprindo o papel dela, trazendo circunstâncias, trazendo possibilidades, trazendo, né, um combustível para que a gente realize quem? Vishnu, prana, a sensação de autopercepção completa, concreta. Eu vou conseguir fazer isso assim só tendo esse conhecimento? Muito provavelmente não. Então, o que esses antigos yogis criaram? Criaram todo um sistema que seria quase que um manual que espelha essa nossa experiência emocional, nos dando diretrizes, possibilidades para que, de uma maneira mais organizada, a gente construa maior autopercepção. Esse sistema que eles criaram, e aqui eu estou sendo bem específico, né? É o que nós chamamos de sistema de chakras. Então lembra que eu falei? São as nossas várias relações emocionais não compreendidas que estão gerando na gente um monte de enrosco. Então existem tendências emocionais que permeiam as nossas percepções, que reforçam alguns enroscos. Existem meios de fazer com que a gente desate esses nós, desfaçam esses enroscos. Então, o que esses antigos yogis, homens e mulheres, pensaram? Criaram esse sistema que a gente chama de chakras, que não são bolinhas de luz no nosso corpo,
não necessariamente no seu conceito original estavam em nosso corpo, tá? Simbolicamente eles foram colocados no nosso corpo. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, se eu chegar agora e pedir para vocês, fechem os olhos e visualizem uma flor assim, 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 a 3 metros de distância da sua testa, observe essa flor assim, 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 se abrindo e dela emana um brilho XYZ. Às vezes isso é tão complicado, porque na hora que eu fecho os olhos, eu já não consigo ter mais clareza do que é. É um esforço imaginar alguma coisa. Para muitas pessoas é um esforço criar imagem mental. Não dá. Então o que esses caras falaram? Tem uma coisa que as pessoas percebem o tempo inteiro: o corpo. Então vamos sobrepor, isso aí é uma característica da tradição espiritual do Tantra. Vamos sobrepor elementos simbólicos sobre o corpo, porque assim, repousando a mente, né, a atenção em partes do corpo, o processo de contemplação se efetiva com mais eficiência, tá? Então, os chakras, na sua origem, não estavam associados a corpo, mas como um viés didático, simbolicamente foram colocados sobre o corpo, tá? Por que sobre a coluna? Porque é a região mais fácil da gente perceber. É a região mais fácil. A gente está. O tronco a gente usa de uma maneira muito mais, digamos assim, é muito mais sensível para a gente. Então, eu estou sentado aqui, eu estou apoiando o quê? As costas. Quando você vai deitar, você apoia o quê? As costas. Quando você senta lá na floresta, você vai apoiar o quê? As costas. Você faz de tudo para quê? Para se escorar. Então, as costas, no momento de relaxamento ou de introspecção, é aquilo que a gente está mais focado, tá? Não acreditem no que eu estou falando, observem bem as experiências pessoais. É mais fácil você, quando tiver no movimento em que você parou um trabalho, é mais fácil você buscar um encosto para as costas ou você colocar o pé para cima? O que você quer primeiro? Você quer descansar os seus braços ou você quer encostar as costas? Vocês entendem? Então, pensando nisso, nesse viés natural que eu e vocês, que nós temos de focar a atenção no tronco, nas costas, digamos assim, eles foram simbolicamente colocando os chakras na coluna. Mas o que é um chakra? Eu disse que não são bolinhas de luz, eles não têm as cores do arco-íris, e eles, reafirmo, não estão ligados originalmente ao corpo, é uma sobreposição simbólica. Então, o que eles são? O termo chakra, se a gente for traduzir hoje, ele está sendo traduzido de maneira correta. Roda, ok? Chakra, se você for traduzir, hoje é roda. Mas a gente precisa entender que quando esse termo foi criado e como ele era usado, o sânscrito não era uma língua morta como hoje. O sânscrito era uma língua viva, ativa, e que, portanto, as palavras denotam outras coisas dentro da dinâmica cultural. Um exemplo, quando você está, sei lá, bravo, ou quando algo inusitado acontece, é muito comum para o brasileiro falar pô. O pô é uma abreviação de uma outra palavrinha um pouco maior, que remete ao quê? Ao esperma. Tudo bem? Se você pega um estrangeiro hoje para ler um texto e que tem essas intervenções aí, pô ou porra, tá? O cara vai falar, mas o que tem a ver tanto esperma nesse texto? Por que a pessoa falou esperma? Nós aqui, a gente sabe que esse porra não tem nada a ver com esperma, não é? Quando você fala, ô caramba, ô que porra, você não está falando de esperma, correto? Nós sabemos. Quem não está no contexto da nossa experiência concreta do dia a dia vai falar, nossa, mas por que ele está falando esperma toda hora? Não estou entendendo. Da mesma maneira, o termo chakra, na época em que ele era utilizado pelos antigos yogis, não significava roda no sentido literal, mas significava o quê? Ambiente, círculo, no sentido que de grupo, sabe? Isso aqui é um reduto, é um ambiente, beleza? Então, o que é um chakra? É um local, um ambiente, um reduto que algumas experiências ocorrem.
que determinadas coisas podem ser observadas. É um recorte. O chakra é como se fosse um recorte de uma perspectiva. E quais são essas perspectivas? Não é dito, você espiritualista que está aqui me escutando, não é dito que esses chakras são alimentados por nadis, ou, como se diz aqui no Ocidente, canais de energia. Esses canais de energia terminam nos chakras, irradiam dos chakras. Mas o termo nadi é realmente canal de energia? Não. Da mesma forma que chakra não é roda, no contexto original, nadi é fluxo, aquilo que flui. E o que é que flui? Tendências emocionais, ok? Então um chakra, ele é um local em que a confluência de determinadas tendências emocionais podem emergir ou eclodir em experiências muito específicas, mas que têm uma característica muito comum, tá? Então, existem as especificidades, mas existe um jeitão em comum. Então, eles observavam o chakra como uma espécie de mapeamento de circunstâncias em que eu e vocês podemos enfrentar ao longo das nossas relações por conta dos paradigmas que a gente experimenta como humanidade, tá? Como a forma, o jeitão de ser humano, a gente tem mais ou menos o mesmo viés de observação de interação com determinadas tendências emocionais. Então eles diziam, olha, esse chakra aqui, ele é mais populado, ele é mais nutrido por algumas tendências. E não é que eles olharam, de novo, não é assim, os homens e mulheres, os yogas, olhando para o nosso corpo e dizendo, olha só aquele chakra, estou vendo um pulso emocional XYZ. Não, é o oposto. Pensam que são pessoas que tinham realização espiritual. Não eram meros intelectuais, filósofos. Eles experimentavam. A diferença de um rishi ou de um shraman, de alguém que observa a realidade, para um filósofo, é que esse rishi, esse shraman, esse yogi realiza. Ele põe a mão na massa, ele experimenta. E o filósofo, normalmente, só fica aqui, tá? Então a gente está falando de pessoas que realizaram. Então, dentro da perspectiva deles, do que eles construíram em consenso, na partilha, né, um com o outro ali, dos seus saberes, eles identificaram algumas tendências de comportamento, tendências de observação da nossa realidade por nós mesmos. E eles diziam, olha, esses pulsos emocionais, enquanto tiver esses pulsos, a nossa percepção vai ser desse jeito. Para que a gente quebre essa estruturação, a gente precisa influir outros pulsos. Esses outros pulsos aqui vão gerar uma desestruturação daqueles padrões antigos e a organização de um padrão novo. A partir disso, a gente ativou um chakra, entre aspas. A gente despertou um chakra. Não ativou, mas despertou um chakra. Fez sentido isso para vocês? Me escrevam aí, por favor, se está fazendo sentido. É algo que eu sei que é fora do senso comum do que se fala sobre os chakras. E eu sei que muito disso que eu estou falando para vocês não vão estar ou não está em livros, tá? Sim, em livros que a gente tem à mão aqui agora. Um dos livros que trata a questão dos chakras de uma forma um pouco mais próxima do que os antigos yogis falam é esse aqui, ó. The Serpent Power. Cadê? Deixa eu ver se não perde foco. Que ele tem dois textos clássicos ali, o Shat Chakra Nirupana e o Panduka Panchaka, se eu não tô lendo errado aqui, tá? Então, esse é um dos livros que tem uma abordagem mais próxima. O autor é esse aqui, ó, Arthur Avalon ou Sir John Woodruff. Então, o autor é um inglês. Mas ao contrário de muitos europeus que simplesmente intelectualizavam sobre aquilo que eles estavam tendo acesso, o Arthur Avalon, ou John Woodruff, ele viveu e experimentou, ele fez parte de uma comunidade, ele se expôs. Então para mim, esse é um dos melhores livros que tem. Existe um outro que eu não tenho ele fisicamente, chama Laya Yoga, também é um livro bom, mas eu tenho
Eu tenho minhas ressalvas ali, tá? Ele é um ótimo livro para a gente ter acesso à informação. Isso não quer dizer que aquela informação está sendo interpretada pelo autor da melhor maneira, tá? Mas assim, em termos de fontes, de mostrar, olha, o texto tal fala isso, o texto X fala aquilo, é um bom livro também. Ele chama Laya Yoga e me foge o nome do autor aqui, me desculpem. Mas vocês encontram ele em versão digital, sempre em inglês, infelizmente. Nessas livrarias digitais aí vocês encontram ele. Tá? O The Serpent Power, eu acho que se tiver versão fora o inglês, tem versão em espanhol pela editora Kier, uma editora argentina. Não sei se eles ainda estão editando esse livro, né? Mas eu já vi uma edição em espanhol da editora Kier. Mas, se você tiver condições, possibilidade de ler a versão em inglês, leia a versão em inglês, tá? Porque ela não foi traduzida, é a língua nativa do John Woodruff. Então, ele consegue expressar melhor aquilo que ele estava tentando dizer ali. Tudo bem? Ficou claro aí essa ideia do chakra, né? Então, ele é um local, um ambiente em que fluxos de tendências emocionais tendem a criar uma possibilidade de experimentação que podem gerar, se essa experimentação estiver permeada com um pulso de lucidez, tá? Ou de busca por lucidez. Vou colocar de uma outra forma. Se a gente estiver colocando prana no chakra, a gente consegue tirar dali gradualmente, não necessariamente de uma vez, mas gradualmente, princípios de maior clareza, de aprofundamento, e isso é o que a gente chamaria de despertar do chakra. Os chakras, portanto, não estão associados ao corpo, isso foi um elemento simbólico. E para vocês terem uma ideia, os sistemas de chakras, esse modelo, não era utilizado apenas como uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal, tá? Ele foi uma ferramenta educacional utilizada, por exemplo, pelos músicos, por algumas escolas de músicas lá na Índia. Então pensa assim, ó, para você aprender um determinado instrumento, existe um caminho. Pessoas que já são hábeis e dominaram esse caminho, tá? Na hora que elas vão transmitir o ensinamento, elas começam a perceber, e aí vocês vão entender melhor como o sistema de chakras pela espiritualidade foi criado, tá? Então, vou usar esse exemplo dos músicos. Na hora que você está ensinando um instrumento para alguém, aí você vê que o primeiro aluno ele teve uma dificuldade maior em tal aspecto, para dominar tal aspecto do instrumento. O segundo também, o terceiro também, o quarto também, o quinto também. Aí o que você vai fazer? Você vai rever a sua metodologia, ou então você, vendo que a sua metodologia não está em erro, você começa então a criar ferramentas para tirar aquela pessoa daquele erro. Então você vai mudar algo, vai dar uma ferramenta, um direcionamento para que aquela pessoa, quando chega nesse entrave, ela consiga, ao utilizar aquela técnica que você está dando, aquela ferramenta que você está dando, ela sair daquele entrave e ir para um próximo passo do aprendizado do instrumento. Tudo bem? Então, lá na Índia antiga também existiam sistemas de chakras para músicos, por exemplo, em que os caras sabiam que quando chegassem em determinada fase de aprendizado de determinada parte da teoria musical indiana ou do instrumento XYZ, uma abordagem específica teria que ser dada, teria que se observar determinadas coisas para que aquela dificuldade fosse superada e assim um novo patamar de observação pudesse se desenvolver. Até que, nesse novo patamar, alguma coisa ia surgir como uma dificuldade. E aí, entre aspas, nesse novo ambiente, nesse novo chakra, outra ferramenta poderia ser utilizada para fazer com que aquela pessoa saísse daquele turbilhão e se desenvolvesse ainda mais até que ela conseguisse dominar um instrumento como um todo. Tudo bem? Então isso aí não é invenção da minha cabeça. Existem esses sistemas de chakras aí, atrelado aos músicos, e provavelmente deve ter vários outros sistemas de ensino, talvez medicina, enfim, tá? Matemática, não sei. Aqui é a especulação minha. O que eu sei é que existe esses sistemas atrelados ao ensino de música. Então, eu espero que tenha ficado claro a maneira como esses músicos
atuavam, né, para vocês entenderem como que esses yogis atuavam na formação desses sistemas de chakra, para quem estava buscando não aprender um instrumento musical, mas dominar a si mesmo, né? Voltar a ter uma expressão mais estável de si, né? Mais lúcida, mais abrangente, tá? Então, de novo, chakra não está no corpo. Não tem em nenhum texto antigo, originário, yogi, correlação de chakras com glândulas. Isso é uma invenção nossa ocidental.